Beleza. Foi. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Quintas da TI e hoje nós vamos falar de Office 365, Federação de Identidade. Hoje a gente vai ter o MVP Diogo Heringer para passar bastante coisa sobre a federação. Vamos lá, Diogo, com você. Vamos lá, Thiago. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Agradecer aí o Edu, o Thiago pelo convite de poder estar aí palestrando para vocês na Quintas de TI. Agradecer também o pessoal que está online às 11 horas da noite, né? Porque não é todo mundo que tem essa gana, né, por conhecimento. Hoje eu vou falar um pouco de federação de identidade. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu tenho encontrado muito em cliente, tá? Eu trabalho na Microsoft Consulting Service, tá? Eu sou consultor da Microsoft Consulting Service. Então eu estou em campo, eu faço projetos igual a todo mundo aí, igual o Thiago, igual o David, igual ao Flávio, que vai palestrar, etc. Então a gente está aí no dia a dia também, na linha de frente, tá? Vou fazendo esses projetos, não só de Office 365, mas como de outros produtos também. Antes de começar a introduzir o ADFS, eu vou falar um pouco de plataforma de identidade, tá? Então, hoje existem várias plataformas de identidade. Então, existe dentro da Microsoft existe a conta de organização e a conta Microsoft, tá? A conta de organização é o seu usuário que você tem no Office 365, ou que você tem lá no Azure, ou você tem no Dynamics Online, ou no Intune, etc. E a conta Microsoft mesmo é o seu Live ID, né? O seu Live ID do Hotmail, do MSN, etc. Tudo isso são identidades de nuvem, tá? Eu não vou aprofundar muito nesse assunto porque eu vou focar na parte de identidade do Office 365, que é o ADFS, ou o G-Sync Password Synchronization. A gente tem como adicional também o Cloud Identity, que é a identidade em que eu tenho só o usuário na nuvem. Tá? Eu vou explicar para vocês a diferença dos três tipos de identidade. Então, a primeira coisa, o que é a federação e o que é a federação de identidade? Tá? Então, federação ela se refere à infraestrutura de trust que suporta funcionalidades cross-premise para prover usuários on-premise com um método fácil de acesso e compartilhar recursos. O que é isso? Dentro do Office 365 existem três conceitos de federação. Então, existe a federação de identidade, existe a federação do Exchange e existe a federação do link. Tá? Então, quando vocês forem usar o termo federação para poder explicar alguma coisa para o cliente, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele pode confundir e é comum o cliente e pessoas que não têm conhecimento confundir esses três tipos de federação. Tá? Então, a federação do Exchange ela vai fazer com que o ambiente se torne um ambiente só, né? O que é isso? A nuvem, o ambiente da nuvem, o ambiente on-premise, ele vai ser enxergado como um único ambiente de Exchange. Tá? Essa é a federação de Exchange, ela é usada quando a gente faz lá o Hybrid Configuration. Tá? A federação de link é a federação que você fala que os seus usuários do link podem conversar com os usuários do Skype, os seus usuários do link podem conversar com o link de outras empresas e etc. Essa é a federação do link. Tá? E a federação de identidade, tá? É a federação onde você vai trazer a autenticação do seu ambiente de nuvem para o seu ambiente on-premise. Então, quem vai fazer a autenticação é o seu AD. Tá? Então, o ADFS ele vai prover aí o que a gente chama de SSO. Tá? O que é o SSO, gente? É o Single Sign-On. Tá? O que é isso? Uma vez que você está autenticado, você já está autenticado para todas as aplicações. Então, com o ADFS, quando eu fizer o logo na minha máquina, eu já vou estar autenticado para o meu SharePoint, eu já vou estar autenticado para o meu Outlook e eu já vou estar autenticado para o meu link. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é esses tipos de autenticação e como funciona a autenticação para cada um desses produtos. Tá? Uma questão interessante, o ADFS ele sempre deve ser implantado na estrutura on-premise, né? Então ele tem que ser implantado dentro do seu ambiente e é recomendado que ele esteja dentro do mesmo site, dentro de um site de AD, tá? Por exemplo, não é legal que eu tenha um ADFS implantado num site e tenha um AD no outro site, por exemplo, para ele comunicar com esse AD. É legal que eles comuniquem sempre com o AD que esteja no mesmo site que ele está implantado, tá? Por questão de autenticação e velocidade na autenticação. Tá? Um ponto interessante do ADFS, tá? Que é um questionamento
que a gente tem dos clientes é o quê? E se o meu ADFS cair, tá? Como que eu faço? O que acontece, tá? Quando eu trago a identidade para dentro da minha organização, se o meu ADFS cair, eu vou ficar down, você vai ficar down. Os usuários não vão conseguir mais autenticar. Consequentemente, eles não vão conseguir acessar o seu e-mail, o seu SharePoint, etc. Ah, mas e o SLA de 99,99 que a Microsoft garante? Tá? A Microsoft garante esse SLA, mas quando você tem o ADFS, o que acontece? Você troca o SLA de 99,99 pelo SLA da sua empresa. Ah, ok, mas eu quero a DFS, não tenho um SLA tão alto, mas eu quero utilizar o DFS. Qual é a solução? O Windows Azure. Tá? Você pode implementar o DFS dentro do Windows Azure sem problema nenhum. Tá? Você pode subir as suas VMs, o Mansur pode até explicar melhor sobre o Azure do que eu. Tá? Então você vai fechar uma VPN, uma conexão entre o ambiente on-premise e o Azure e vai subir os seus serviços de federação dentro do Azure. Por quê? Porque quando você sobe dentro do Azure, você garante o mesmo 99,99 de SLA, ok? Federação de identidade versus federação de Exchange Link, né? Eu já avancei um slide, falei para vocês aí no primeiro, mas vamos lá. Federação de identidade, ele faz o trust para autenticação. Então, quando eu vou autenticar no meu Office 365, o Identity Platform, que fica no Office 365, vai responder o seguinte: olha, não sou eu que vou efetuar essa autenticação. Quem vai efetuar essa autenticação é o seu ADFS, que tem o endereço sts.empresa.com.br. E você vai ser redirecionado para esse endereço, o ADFS vai te autenticar. Federação de Exchange, ele é um trust para compartilhamento de dados, né? Então de calendário, até mesmo você ter lá um interno out of office, quando você configura lá no seu Outlook que você está de férias, por exemplo, ele é configurado como um comunicado interno, ele não é configurado como externo. Ah, como assim? Por exemplo, se eu configurar que estou de férias só para dentro da minha organização, o usuário que tiver um Prime, ele vai me enxergar como dentro da organização. Ele não vai me enxergar como se eu fosse um usuário fora da organização. E por último, a federação de link, né? Que foi o que eu falei de você poder adicionar usuários de link de outras empresas, do Skype, etc. Tá? A principal diferença é que na federação do Exchange ele usa o Microsoft Federation Gateway, na federação de identidade também, e na federação de link ele não utiliza o Microsoft Federation Gateway. O Microsoft Federation Gateway ele é criado automaticamente, tá? Quando você roda o Hybrid Configuration no Exchange, e ele vai fazer essa federação entre o ambiente local e o ambiente da nuvem. Assim como a federação de identidade também, que vai criar esse Federation Gateway automático. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais nos slides mais para frente como é fácil instalar o ADFS. Tá? É bem tranquilo. Opções de federação que a gente tem hoje. Tá? Eu tenho hoje a primeira opção, ADFS. Tá? Então, ele é recomendado para médias e grandes organizações. Tá? O que a gente tem que ter? Tem que ter um ambiente de AD. Ah, mas existem pessoas, clientes, etc., que não têm AD hoje. Existem pessoas que não têm AD, existem outros serviços de diretório. Para isso, eu vou utilizar os serviços de terceiros, como um Chibbolé ou como um Centrify, por exemplo, que também faz o SSO. Tá? Então, o Office 365 ele suporta esse tipo de federação de terceiros também. É recomendável para ter maior, tá? Com a Microsoft. E, além disso, você consegue criar regras de client. Tá? Regras de client são regras do tipo, olha, eu não quero que o usuário acesse o AWS externamente. Eu só vou permitir que ele acesse ActiveSync externamente. Eu só vou permitir que ele abra o WA dentro da minha organização. Fora da minha organização ele não vai conseguir abrir. Tá? Então esse aí é umas coisas que vão ter específicas no ADFS. Tá? E não vão ter aí nas ferramentas de terceiros. Uma coisa que é legal de falar também é a evolução do ADFS. Tá? Para quem começou a trabalhar com o Office 365 logo no princípio, como eu, o David, o Andreasi, que não está aqui presente, mas também é MVP de Office 365, no começo a gente tinha o ADFS 2.0. O ADFS 2.0 ele rodava em cima do Windows Server 2008 R2. Tá? Ele era um client que você baixava, um exe que você baixava e instalava ele dentro de uma máquina Windows Server 2008 R2 e ele fazia essa instalação do ADFS para você. Tá?
Alguns problemas. Essa primeira versão ela apresentou alguns problemas, porque é muito comum que o cliente queria customizar a tela de logon dele, colocar um logo, colocar uma informação, tá? Até mesmo de ajuda para o usuário. E para fazer isso, como ele rodava em cima de IS, era necessário um desenvolvimento em cima disso. Então você tinha que desenvolver uma página e fazer uma publicação em cima do ADFS 2.0. Depois do ADFS 2.0 veio o ADFS 2.1. O ADFS 2.1 ele roda em cima de Windows Server 2012. Tá? Então o Windows Server 2012 ele veio com o ADFS 2.1, ele já teve bastante melhorias na questão de interface, tá? Na questão de como instalar também, até mesmo de publicar regras de client, etc. E hoje, que é o que a gente vai falar, é o ADFS 3.0, que é o ADFS do 2012 R2. Tá? Principal vantagem do 2012 R2, ADFS 3.0. Qualquer administrador de rede consegue customizar a página. Tá? Através de um comando de PowerShell, você consegue setar uma imagem, você consegue setar o nome da empresa, você consegue customizar ele sem problema nenhum. Tá? Então você não precisa mais de ter um dev para poder customizar a sua página de ADFS. Isso é um ponto muito legal. Tá? O outro ponto também é que no ADFS 2.0 e 2.1 você utilizava o UPN, né? O User Principal Name do usuário do AD, para poder efetuar o logon. Né? No Windows Server 2012, né, o 2012 R2, ADFS 3.0, com o Rollup instalado, tá, e o Service Pack instalado, você consegue fazer com que o usuário se autentique com o atributo que você quiser no ADFS. Então você pode falar que ele vai se autenticar com o Sun Account Name ou com o campo e-mail do AD, etc. Tá? Não precisa mais de ter essa necessidade de alterar o PN dos usuários. Tá? E às vezes existem, por exemplo, aplicações que usam o PN. Então, como que você vai alterar o PN do usuário se existe uma aplicação que usa o PN? Tá? Então, essa é a principal vantagem do ADFS 3.0. Cenários de identidade. Tá? Ficou meio claro aí, mas eu acho que dá para ver. Tá dando para ver, Guilherme, certinho aí? Ou não? Tá. Vamos lá. A gente tem identidade na nuvem, tá? A gente tem a identidade com sincronização de diretório, tá? Ou seja, a identidade na nuvem, quando que eu vou adotar a identidade na nuvem? Identidade na nuvem é para empresas pequenas, às vezes empresas que não têm nem AD, tá? Então, você instala, configura o Office 365 e cria os usuários diretamente no portal, ele vai ter um usuário e senha e vai acessar diretamente no portal, sem problema nenhum. Identidade na nuvem com sincronização de diretório. Então você pode sincronizar o seu AD com a nuvem, ele vai provisionar esses usuários na nuvem, tá? E hoje a gente tem a opção do Password Synchronization, uma opção que não existia até aí uns 2 anos atrás. O Password Synchronization vai fazer o quê? Ele vai criptografar a sua senha do AD e vai sincronizar ela no Office 365. Ah, Diogo, mas se eu já tenho a senha sincronizada no Office 365, por que eu vou utilizar a DFS? Tá? A senha sincronizada não significa que você vai ter um SSO. Tá? São duas coisas diferentes. A principal diferença é, quando você tem a senha sincronizada, a sua Identity Platform, a sua plataforma de identidade, ela está no Office 365. Tá? Ela não está no seu ambiente local. Quando você tem um ambiente federado com a DFS, você tem aí a sua Identity Platform no ambiente on-premise. Então você tem a sua Identity Platform no ambiente local. Tá? Vantagem do DIRSync Password Synchronization. O primeiro é custo. Tá? Você não tem que disponibilizar nenhum servidor a mais para a DFS. Você não tem que preocupar com configuração de ADFS se o ADFS vai ficar up ou down. Tá? Você não tem essa preocupação. Por quê? Porque o DIRSync, para ele fazer o Password Synchronization, é muito simples. É um checkbox que você marca na instalação do DIRSync e ele já vai sincronizar as suas senhas automaticamente no Office 365. Uma coisa legal de falar sobre o DIRSync Password Synchronization é que existe um comando que faz essa sincronização de senha. Tá? Então, por exemplo, existe um comando que sincroniza os usuários no Office 365 e as alterações, por exemplo, eu deletei o usuário do meu AD, eu vou utilizar o comando Start Online Coexistência Sync para ele poder chegar lá no meu Office 365 e falar, olha, esse usuário foi deletado. Ele vai lá e deleta no Office 365. Quando eu forço essa sincronização através do Start Online Coexistência Sync, eu não estou sincronizando a minha senha. Eu não estou forçando
forçar o sincronismo da minha senha. Existe um outro comando no DIRSync que força o sincronismo de senha, que é o set full password sync. Tá? Problemas comuns que a gente tem no DIRSync Password Synchronization. Tá? O administrador resetar a senha diretamente no portal. Tá? Não faça esse reset de senha diretamente no portal. Por quê? O DIRSync ele só sincroniza alterações. Então, por exemplo, a minha senha do usuário Diogo no AD é password. Ok. Eu tenho meu usuário no Office 365 sincronizado. Beleza. Por um motivo, o administrador chegou e resetou a minha senha no Office 365. Ela deixou de ser password e ela passou a ser Microsoft 123. Tá? O que vai acontecer? Na hora que o usuário tentar logar, ele não vai conseguir. Você vai forçar o sincronismo da senha e o sincronismo não vai acontecer. Por quê? Porque você não fez a alteração na senha do AD. O DIRSync ele só sincroniza a alteração. Então a minha senha do AD, como ela ainda é password, o DIRSync vai entender que não sofreu alteração, ele não vai sincronizar. Tá? Então não é recomendado que resete a senha dentro do portal do Office 365. E a identidade federada, quando você fizer o reset, você já não consegue fazer o reset de senha no Office 365. Ele vai falar que você tem que fazer o reset de senha no AD. Tá? E quando ele for autenticar, ele vai vir dentro da sua organização e vai se autenticar no AD normalmente. Identidade na nuvem. Para quem que elas são apropriadas? Para pequenas empresas, tá? Ou empresas que não têm AD. Os prós dela é que não é necessário nenhuma instalação do servidor local. Ela não tem SSO. Tá? Ela não tem Two-Factor Authentication. O Two-Factor Authentication é diferente do Multi-Factor Authentication. Tá? O Two-Factor Authentication, você tem a opção de colocar uma autenticação a nível de firewall. Na hora que o usuário for redirecionado, ele vai bater no seu firewall, ele não vai bater no ADFS. Na hora que ele autenticar no seu firewall, automaticamente o ADFS pega essa autenticação do firewall e já utiliza para ele. E esse é o Two-Factor Authentication. Tá? Você vai ter um ambiente com duas senhas diferentes, né? Então a senha do seu AD ela vai ser sempre diferente do seu Office 365 e você vai ter duas políticas de senha diferentes também. Os IDs são gerenciados na nuvem, então todo o gerenciamento do usuário é feito através do portal e você não tem controle de acesso interno e externo. Você não consegue fazer aquelas regras que eu falei anteriormente. Identidade na nuvem com DIRSync. Ela é apropriada para médias e grandes empresas. Os objetos são sincronizados sempre no ambiente on-premise, sempre no seu AD. Ele possibilita a coexistência de cenários, ou seja, ele, por exemplo, é pré-requisito para uma migração staged, ele é pré-requisito para uma migração de hybrid, por exemplo. Tá? Então ele é pré-requisito para alguns tipos de migração. Os contras, ele não faz SSO, eu falei a diferença do SSO para o DIRSync Password Synchronization. Tá? Ele não tem o Two-Factor Authentication. Tá? Dois conjuntos de credenciais com senhas e políticas diferentes, exceto se você habilitar o Password Synchronization. Se você habilitou o Password Synchronization, você vai ter as mesmas credenciais nos mesmos ambientes. Tá? Então, no ambiente local, no ambiente da nuvem, você vai estar... No ambiente local, no ambiente da nuvem, você vai ter a mesma senha. Tá? É necessário um servidor local, você tem que instalar o DIRSync no servidor local. Uma informação importante é que o DIRSync já instala em cima de Domain Controller. Tá? Antigamente ele não instalava em cima do Domain Controller e você também não tem acesso interno e externo. Identidade federada. Ela é apropriada para grandes empresas. Ela tem o SSO com o ambiente on-premise. Os IDs são gerenciados no AD. As políticas de senhas são do AD, são controladas localmente. Ela já possibilita o Two-Factor Authentication. Esse controle de acesso avançado através das regras de Klein, né, que você vai falar quem pode logar, quem não pode. Tá? E os contras dele, você tem que ter servidores em alta disponibilidade, tá? Exceto se você utilizar o Azure, mas mesmo dentro do Azure você consegue configurar lá um NLB. Tá? E você vai ter que ter um servidor de sincronização. O que é o servidor de sincronização? É o DIRSync. O DIRSync ele é um pré-requisito para você utilizar o ADFS. Bom. Como que funciona a arquitetura de identidade? Tá?
Quando eu falei de Identity Platform, gente, é exatamente esse ID que está aí do lado de Authentication Platform. Então, quando eu tenho um ambiente que eu tenho os online IDs, um ambiente só na nuvem, a minha Identity Platform é na nuvem. Quando eu tenho o Microsoft Online ID mais o DIRSync, eu tenho o meu AD sincronizado, mas o meu Identity Platform continua na nuvem. Então, o DIRSync vai provisionar os usuários e a Identity Platform dele vai continuar sendo na nuvem. E por último, eu tenho meus Federated IDs. Tá? Então, com o meu usuário provisionado na nuvem pelo DIRSync, a minha Identity Platform agora vai passar a ser do ADFS. Tá? Então, como que vai funcionar essa autenticação? Meu usuário vai bater no Office 365, né, através do Federation Gateway, e o Federation Gateway vai falar, olha, não sou eu que te autentico, a sua Identity Platform é o seu Active Directory. Então, você vai se autenticar dentro da sua organização. O usuário autenticado no ADFS, ele vai ter acesso aos recursos do ambiente online sem problema nenhum. Cenários de ADFS no Office 365. Existem cenários que o ADFS é mandatório, tá, gente? Existem alguns cenários que é obrigado você ter ADFS. Então, para múltiplas florestas, eu não preciso ter o ADFS, mas eu tenho que ter o Forefront Identity Manager mais o FIM Connector for Office 365. Uma informação legal é que já está em beta um DIRSync que vai sincronizar mais de uma floresta. Tá? Já está em beta, eu não sei se já está disponível publicamente, mas a gente já está testando esse DIRSync que faz o sincronismo de mais de uma floresta. No Exchange híbrido, ele não precisa de ADFS, ele vai precisar do DIRSync e da federação do Exchange. Tá? O link híbrido já tem como pré-requisito o ADFS. O Office Professional Plus não precisa de ADFS, o SharePoint híbrido é obrigatório ter o ADFS, e o serviço externo e integração com o Two-Factor Authentication de terceiros é obrigatório aí também que você tenha o ADFS. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu estou falando aqui, só eu estou falando, alguém tem alguma dúvida? Tiago, David, Edu, pessoal aí, alguém tem alguma dúvida? Parece que não. Diogo, tá tranquilo, cara. Não tem nenhuma pergunta, não. Tá tranquilo. Quando tiver, eu te aciono aí. Beleza. Tá bom, então. Vou continuar aqui. Beleza, obrigado. Aqui eu tô meio solitário aqui. Vamos lá. O cenário padrão de AD com o SSO para o Office 365. Eu não falei do ADFS Proxy, mas eu vou, nesse desenho eu vou falar um pouco do ADFS Proxy para vocês. Tá? O conceito de ADFS Proxy ele existia no 2008 R2. A partir do 2012 ele passou a se chamar Web Application Proxy. Tá? Então é outro nome. Então eu tenho meu Active Directory na minha rede local, o DIRSync na rede local, o meu ADFS Server na rede local, o Proxy vai ficar na DMZ, o Proxy vai ficar na DMZ, né? E o Office 365 vai continuar aí no seu ambiente de nuvem. Então o seu Office 365 vai ser o seu ambiente de nuvem, o seu Proxy vai ficar na DMZ e o seu ADFS Server vai ficar dentro da rede local. O Office 365 vai se comunicar diretamente com o ADFS Proxy, que vai se comunicar por sua vez com o ADFS Server. O ADFS Server vai no Active Directory, vai autenticar o usuário, vai devolver o token de autenticação através do ADFS Proxy e o ADFS Proxy vai devolver essa autenticação para o Office 365. Lembrando que as portas, que existem algumas portas específicas que têm que estar abertas entre o ADFS Proxy e o server, tá? Que é a porta 443 somente. Tá? Então, somente a porta 443 entre o proxy e o server já é suficiente. Um ponto interessante de falar também é que você vai ter que ir lá no arquivo hosts do ADFS Proxy para que ele consiga resolver o nome do ADFS Server. E se o servidor está na DMZ, teoricamente ele não tem acesso ao seu DNS do AD. Tá? Então ele vai ter que criar aí um arquivo host para poder resolver esse nome do ADFS Server. Sincronização de senha versus identidade federada. Tá?
Então, na sincronização de senha, eu vou ter a mesma senha para os acessos aos recursos, então o meu usuário vai acessar com a mesma senha, né? Tanto na sincronização quanto no ADFS. No Distinct Password Synchronization, eu tenho controle de políticas on-privacy e na identidade federada também. E aí agora as minhas principais diferenças, que é o Two-Factor Authentication e o Multi-Factor Authentication, né? A ausência da necessidade de reinserir a senha no ambiente on-privacy. Então, uma vez que você digitou a sua senha, você não precisa mais digitar ela para nenhum outro produto. Eu já autentiquei no Outlook uma vez, ou eu já loguei na minha máquina. Você pode perceber que quando você logar na sua máquina, se você entrar no browser, digitar lá portal.microsoftonline.com, ele já vai pegar suas credenciais e já vai te autenticar automaticamente. Tá? Eu consigo fazer políticas de acesso a clientes através das regras de client, né? Novamente, e a autenticação ocorre no ambiente on-premise. Endpoints do ADFS, tá, gente? Existem 3 tipos de endpoints: o ativo, o passivo e o max, tá? O ativo está aí como autenticação básica. Tá? Quais são essas diferenças? O max é o endpoint do ADFS responsável por autenticar o link. Ele só é utilizado para o link e para o Office Pro Plus. Tá? Autenticação básica. O que é autenticação básica? É a autenticação do Outlook, tá? Por exemplo, a mais utilizada é a autenticação do Outlook, não só aí tem exemplos do IMAP, POP, SMTP, etc. Essa é a autenticação básica, a autenticação que vai te dar um prompt na tela e você vai pedir, e ele vai pedir para você inserir essa autenticação. E a federação passiva, que é o exemplo que eu acabei de dar, é através do browser. Tá? Então, por exemplo, na hora que você entrar lá no seu AWA, você já vai estar autenticado, ele já vai pegar a sua credencial da máquina. Mas ele sempre vai pegar a credencial da máquina? Sempre vai pegar. Então quando eu tenho a DFS, se eu quiser logar com um usuário que não seja o meu na minha máquina, eu consigo? Consegue. Qual que é a dica para você fazer isso? Abrir um in-private browsing do Internet Explorer. Tá? Aí você consegue pegar e digitar com outra credencial. Então, quando o pessoal reclama, toda vez que eu entro no Internet Explorer que eu digito portal, o meu usuário já entra direto. Eu quero entrar com outro usuário. Você, opa, parabéns, meu ADFS está funcionando. Então, você vai e orienta essa questão do in-private browsing para poder entrar com outros usuários. Aqui, como que funciona o endpoint, tá? Eu não vou explicar esse fluxo de endpoints, porque senão vai me tomar muito tempo e eu não vou ter tempo de falar o restante. Tá? Mas basicamente o usuário vai tentar se autenticar no Office 365, ele vai ver para qual plataforma ele está tentando se autenticar, se é ativo, passivo ou max, vai te encaminhar para o ADFS Proxy ou para o Web Application Proxy, tá? Que vai encaminhar para o ADFS Server e vai fazer a sua autenticação no seu respectivo endpoint. Tá? Então basicamente funciona dessa forma. Experiência de autenticação com SSO. Tá? Então, quando você tem um Online ID, você tem que digitar o seu usuário e senha em cada sessão. Toda sessão você vai ter que digitar o usuário e senha. Mas e se eu marcar o lembrar senha? Se você marcar o lembrar senha, você não vai precisar mais. Mas a primeira vez que você for autenticar, no Outlook vai te pedir senha. No SharePoint, senha. Tá? Em todos os produtos vai te pedir senha. O SSO, tá, gente? O SSO ele vai funcionar quando você com a máquina dentro do domínio, tá? Estou com a minha máquina dentro do domínio na minha rede interna. De prompt, tá? Para o link. No Outlook 2007-2010, ele vai te pedir o prompt uma vez, tá? Aí você pode marcar o lembrar sem ele não vai te pedir prompt mais. No OWA, ele não pede prompt. No Office 2010, né, que é o Office Pro Plus, ele vai te pedir prompt em cada sessão, mas a primeira vez que você digitou, tá, você pode marcar e gravar suas credenciais, não tem problema nenhum, tá? E no ActiveSync também, tá? Ele vai, os únicos dois aí que vão te pedir uma senha em cada sessão, mas marcando lembrar senhas não tem problema nenhum, tá? E normalmente o ActiveSync, que é o sincronismo do celular, também ele já fica salvo automático no celular, você não tem problema com isso. Quando você tem aí SSO IDs com máquinas fora do domínio, tá? Então, máquina fora do domínio, ele sempre vai te pedir autenticação. Tá? Se você marcar o lembrar senha, ok, ele não vai te pedir mais, mas a primeira vez que você acessar, nunca você vai acessar portal ou online da sua casa e vai cair direto no seu OWA da empresa. Isso não vai acontecer. Experiência do SSO. Tá? Office 365 Desktop Setup
é necessário para clientes ricos. Tá? O que é esse Office 365 Desktop Setup? É uma aplicação que você vai rodar na sua máquina, ela vai atualizar o seu Outlook, o seu link, ela vai atualizar todas as suas aplicações para que elas possam ter uma experiência com SSO. Qual que é o legal? Tá. O legal é o seguinte disso. Como você tem o Office 2013, né, ou o Office Pro Plus, que você baixa lá no seu pacote de Office 365, não é necessário mais você rodar o Desktop Setup. Apenas para clientes 2010 e 2007. Por quê? Na hora que você vai rodar o Desktop Setup, ele já reconhece e fala assim, o seu Outlook é 2013 não precisa de Desktop Setup. Instalação do Microsoft Online Sign Assistant. Tá? Esse pacote ele é instalado automaticamente pelo Desktop Setup ou você pode baixar de separado e instalar. Ele é responsável por fazer a comunicação com a nuvem e levar essa autenticação dos seus usuários para a nuvem. Tá? Instalação e atualizações de software e sistemas operacionais necessários para habilitar uma melhor experiência de SSO. Foi o que eu estava comentando com o Guiroto antes de começar aí o Meeting, tá? O que é isso? Antigamente a Microsoft passava algumas atualizações que você tinha que ter na máquina para ter o perfeito funcionamento do Office 365. Tá? Hoje a recomendação da Microsoft é que você esteja com as atualizações up-to-date. Tá? Então, todos os meus produtos têm que estar atualizados sempre, tá? Para eu poder ter a melhor experiência de SSO. Tá? Então é necessário para clientes web. Tá? Então, existe também os browsers que não são mais suportados. Tá? Para quem não sabe, o Internet Explorer 8 para trás não é mais suportado. Tá? Para fazer a autenticação no Office 365. Experiência do usuário final com o Microsoft Online ID, ele vai solicitar o login e senha, pode ser salva, tá? Como no Outlook, como eu falei. No Federated ID, o Web Apps vai exigir o fornecimento do logo no formato de PN, exceto no 2012 R2, que você pode trocar esse campo PN por outro campo que você quiser. Tá? Quando você tem uma diferença muito legal para você saber quando ele está batendo no proxy, quando ele está batendo no ADFS Server, quando o seu usuário bate direto no ADFS Server, que é o usuário que está dentro da sua organização, ele vai te dar um prompt na tela, um prompt de Basic Authentication, para você digitar usuário e senha. Quando você acessa externo, você vai bater no ADFS Proxy. Quando você bater no ADFS Proxy, você não vai ter mais o Basic Authentication, você vai ter o Forms Authentication, que é onde você customiza a página da sua empresa, que é um site mesmo que o cara vai inserir o usuário e senha e vai fazer a autenticação sem problema nenhum. Possibilidade de pular a solicitação de nome de usuário, utilizando Smart Links. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar www.outlook.com o nome do meu domínio, eu vou cair diretamente dentro do meu AWA, se eu tiver na minha rede interna. Se eu tiver na minha rede externa, eu vou cair direto na tela de forms do Web Application Proxy ou ADFS Proxy. Tá? Considerações que a gente tem que ter sobre o namespace do AD na hora que a gente for implementar o ADFS. Tá? Se o seu domínio interno for igual ao domínio externo, ótimo. Tá? Você já tem aí o seu ambiente preparado. Quando eu tenho subdomínio, tá? Eu preciso registrar o domínio pai e os subdomínios no Office 365. Tá? Então tem que fazer o registro dos dois. Domínio externo, domínio interno não é registrável, ele é ponto local. Para eu fazer autenticação no meu Office 365, se eu for utilizar o PN, eu vou ter que ter esse PN roteável na internet. O meu PN ele não vai aceitar o PN ponto local. Tá? Se possível, utilizar o endereço SMTP. Por que isso, gente? De deixar o PN igual ao endereço de e-mail. Porque quando o seu usuário ligar no suporte e perguntar assim, pediu uma senha aqui, o que eu digito? Você não vai virar para o seu usuário e falar assim, digita o seu PN. Ele não vai saber o que é o PN. Aí você fala, digita o seu endereço de e-mail. Aí ele sabe o endereço de e-mail dele, que por sua vez é o PN, e ele vai autenticar utilizando o PN sem saber. Mas você, administrador, sabe que ele está utilizando o PN. Múltiplos VPNs na floresta. Então, por exemplo, eu tenho vários domínios, né? Então, eu tenho vários domínios externos diferentes. Tá? Quando o ADFS foi lançado no 2.0, você precisava lá, inclusive, tinha um certificado digital, né? Que eu ainda não falei de certificado digital, para cada domínio. Tá? E hoje você não precisa mais disso. Você tem que ter um certificado público. Você precisa ter um certificado público válido, né? De uma CertSig, de uma VeriSig, de uma Tout ou quem você escolher. Tá? Você tem que ter esse certificado para o URL do ADFS,
E hoje o DFS suporta o parâmetro de suporte múltiplo domains. O que é isso? Tem o domínio A, B, C e D. Eu preciso de 4 certificados? Não. Eu vou comprar só o certificado adfs.empresaa.com.br e vou passar o parâmetro de suporte múltiplo domains. O Office 365 ele já vai entender, quando você federar os outros domínios, que ele vai te mandar sempre naquela URL do empresa A. Então, se você tentou logar com o usuário da empresa B, ele vai te mandar na URL da empresa A. Tá? Por quê? Com isso você gasta só um certificado de uma única URL. Tá? Ambiente com múltiplas florestas. Tá? Ambiente com mais de uma floresta já é possível, porém é um ambiente muito complexo. Tá? Além de você ter um trust de florestas do AD, você vai ter que criar um trust e regras de classe no ADFS. Tá? É um ambiente bem complexo e eu não vou entrar a fundo, porque senão também eu vou ficar falando só disso. Tá? Considerações sobre o Active Directory Namespace. Sempre utilize o suporte múltiplo domains. Por quê? Eu só tenho um domínio. Para que eu vou utilizar o suporte múltiplo domains? Se eu não utilizar e por um acaso eu precisar adicionar mais um domínio, eu vou ter que converter esse meu domínio para standard novamente e converter ele para federado de novo, passando o suporte múltiplo domains. Tá? Então, é um parâmetro só, um parâmetro simples, né? É sempre recomendado utilizar aí o suporte múltiplo domains. Então aqui eu tenho o comando que eu vou criar, o meu federated domain, então meu msol federated domain e o nome do meu domínio, menos suporte múltiplo domain. Eu utilizei esse comando, não funcionou porque meu domínio já existe. Ok, se o seu domínio já existe, você vai utilizar o convert msol federated domain. Cada usuário deve ter um PN validado no Office 365, então o usuário tem que ter lá o seu PN, o seu nome de e-mail lá no Office 365. Claro, tá, gente? Exceto com a ressalva que se o usuário for autenticar com outro atributo, ok, tá? Não tem problema. Quando planejar a federação, planeja a disponibilidade. É recomendado que você tenha aí um LLB entre os Web Application Proxy e os ADFS Server. E a recomendação é que o PN seja igual ao endereço de e-mail sempre. Tá? Cenários de implantação, tá? Implantação padrão. A implantação sempre de ADFS, ela basicamente é quase sempre feita da mesma forma. Ela vai ser um pouco diferente dependendo da estrutura de DNS. Por quê? Porque tem cliente que não quer que o seu usuário interno bata direto no ADFS. Ele quer que ele saia, vá na internet e volte pelo proxy, tá, gente? Por que existe isso? Aí é políticas da empresa, etc. Tá? Então isso depende do cliente. Qual tipo de implantação que tem diferente além disso? Existe farms de ADFS geo-redundantes, tá? Então você consegue ter lá um F5, um Big IP ou o que for, para poder fazer um load balance entre farms de ADFS, que é um ambiente muito complexo, mas existe, tá? Então é um ambiente que você tem 200 mil contas, 300 mil contas, etc. Então, depois que eu falei bastante de ADFS, de Sync Password Synchronization, vamos à instalação e configuração. Tá? Preparação para a federação de identidade. Alta disponibilidade para o ADFS, eu já falei. O PN válido. O sufixo PN deve ser o mesmo de um domínio do Office 365. Né? Então, se eu tenho lá o empresa.com.br, vou ter que cadastrar o PN em empresa.com.br. Condições do PN, apenas letras e números. Tá? Não pode ter um ponto antes do arroba, então fulano ponto arroba ele não aceita, tá? Para logar no Office 365, precisa usar o PN, novamente, exceto se você trocou no ADFS, tá? Para ele poder utilizar outro atributo. Se não, o padrão é o PN. Tá? Pode ser ocultado dos usuários com Smart Links, né? Que é o redirecionamento lá para www.outlook.com/ o seu domínio, tá? Lembrando que isso aí, gente, não é redirecionamento de DNS. Isso é um HTTP redirect. O DNS ele não aceita o /contoso.com. Tá? Existem já serviços de DNS que tem esse HTTP redirect, tá? Que você pode fazer também, diretamente. Instalação no 2012 R2. Abriu o Server Manager. Tá? Escolheu lá Role Based or Feature. Escolheu a Role. Tá? Escolhi a role da ADFS, vou dar um Next, vou instalar o framework, ele já vai instalar automático para mim. Next novamente, né? E Finish. Então é o NNF, famoso NNF, tá? A instalação
É bem fácil. Agora vamos para a configuração. Aqui a instalação está pronta, foi feita. Eu vou clicar no botãozinho de configurar o ADFS. Agora eu preciso ter um pouco mais de cuidado, mas é bem fácil também. Cliquei para fazer a configuração do meu ADFS, ele vai me abrir um wizard. Quando ele abre o wizard, ele vai me pedir um usuário e senha para conectar no AD. Esse usuário e senha, tá, gente? Ele tem que ter aí uma senha de domain admins, tá? Ah, mas eu vou precisar de uma senha de domain admins? Não, você não vai precisar de uma senha de domain admins. Essa domain admins é só para você conectar quando você está instalando, tá? Ele não vai rodar em cima de uma senha de domain admins. Basta ter uma senha de administrador local para o serviço de ADFS, para o serviço em si de ADFS. Tá? Vou especificar o nome que eu quero no certificado, tá? Então, eu vou escolher o meu certificado. Hoje, por exemplo, no ADFS 2012, eu tenho esse botãozinho de import, tá? No 2012 R2. No ADFS 2.0, você tinha que importar o certificado no IS, criar binds, atribuir ele aos sites, etc. Tá? Hoje eu tenho um botãozinho que importa o certificado, ele já vai escolher ali para mim o nome do certificado, tá? Se for de um único URL, ele já vai pegar automático. Se for de várias URLs, você clica na setinha e escolhe a URL que você quiser. Ah, e se ele for o wildcard? Se ele for o wildcard, você digita a URL que você quiser. Tá? Eu vou aqui eu tenho a opção de escolher a conta de serviço que ele vai rodar, então vou criar uma conta de serviço lá no meu AD para ele poder rodar o ADFS. Tá? Rodou o ADFS, já escolhi a minha senha. Tá? Eu vou criar uma Windows Internal Database ou eu vou escolher um SQL Server. Quando que eu vou escolher um SQL Server? Quando eu tiver mais de 50 mil contas de AD. Tá? Quando eu tiver mais de 50 mil usuários autenticando no meu Office 365, é recomendado que eu tenha aí uma instalação no SQL específico. Por quê? O SQL Express, gente, ele não suporta um volume de dados muito grande, né? Passou de 10, 15 GB já começa a dar problema. Tá? Então, se você tiver um volume de autenticação muito grande, recomendado SQL Server. Feito isso, meu ADFS está configurado com sucesso. Tá? Ah, ok. Preciso fazer só essa configuração? Não, tá? Depois que você configurar o ADFS, existem URLs que você vai testar o ADFS internamente, etc. Tá? Que eu vou explicar para vocês mais no final. Instalação do ADFS Proxy. Vou mandar instalar uma feature, tá? Na verdade, uma role, desculpa, tá? Que é o Remote Access. Dentro do Remote Access, eu vou ter a opção de Web Application Proxy. Então, eu tenho a opção de roteamento, de Direct Access, ou de Web Application Proxy. Vou instalar o Web Application Proxy, é bem next, finish, ele vai instalar novamente. Tá? Sem problema nenhum. Agora vamos para a parte de configuração, né, que é a parte um pouco mais complicada, mas também não é bem intuitivo, tá? A console. Desculpa, travou aqui, passou vários slides. Aqui eu tenho a página de bem-vindo, vou dar um next. Aqui, nessa página do ADFS Proxy, né, do Web Application Proxy, eu vou digitar o nome que está no meu certificado, adfs.empresa.com.br, e vou digitar aí um usuário e senha do domínio, tá? Onde o ADFS se encontra, ou seja, eu vou digitar aí um usuário e senha de domínio de mim para ele poder conectar. ADFS Proxy Certificates, tá? Na hora que ele conecta, ele já conecta no meu ADFS Proxy e já puxa o mesmo certificado. Então, o mesmo certificado que está lá no meu ADFS Server, né? Eu falei Proxy anteriormente, mas é um server, ele vai ser utilizado já no meu Web Application Proxy. Tá? Feito isso, ele vai ser efetuado com sucesso. Para eu testar, basta eu acessar o meu domínio, né? Através aí do www.outlook.com/o meu domínio. Tá? Feito isso, eu vou cair aí na minha tela de ADFS. Tá? Vou cair na minha tela de ADFS para poder fazer a autenticação. Autentiquei, vou abrir aí o meu Outlook sem problema nenhum. Falar novamente de ADFS, farm de ADFS, né? Eu já falei isso. Não é recomendado que se instale num DC, tá? Então, não é recomendado que você deixe ele um serviço separado, tá? É recomendado que você tenha alta disponibilidade novamente, tá?
E tirando essas questões, eu acho que não tem mais nenhuma outra recomendação de boa prática, tá? Exceto se for alguma coisa geo-redundante, etc. Uma farm de ADFS possui duas formas, né, de armazenar os seus dados, que eu já falei que é o Windows Internal Database e o SQL Server. Tá? A base de dados do Windows Internal Database do servidor primário é read-write, e em qualquer servidor secundário, apenas leitura. Ele só vai consultar o secundário quando o primário não responder. Tá? Então, o primário ele tem uma cópia de tudo, de toda a base do... O secundário tem uma cópia de toda a base do ADFS primário. Tá? Então, se o seu ADFS primário cair, o ADFS secundário consegue resolver sem problema nenhum. Tá? E por último aqui a ADFS Proxy Farm, né? Ou Web Application Proxy Farm. Deve ficar na DMZ, tá, gente? Tem que ter lá a dica do arquivo hosts, tá? Por quê? Porque ele não vai conseguir resolver nome internamente, ele vai ficar exposto para a internet, então é recomendado instalar em NLB, instalar em servidores que não estão no domínio e que ele esteja numa subrede separada. É uma consideração de conceito de DMZ mesmo. Tá? Existem alguns proxies alternativos, pode utilizar aí o Web Application Proxy mesmo, aqui tem... Pode utilizar o AG ou pode utilizar qualquer outro proxy reverso que você deseja publicar, tá? Não tem nenhuma restrição. Como funciona o setup do SSO, né, para um único domínio? Então aqui eu vou ter a minha identity plataforma novamente no meu ambiente local e aqui eu vou ter os meus trusts da minha authentication plataforma. Tá? Quando o usuário bater na authentication plataforma do Office 365, novamente ele vai ser redirecionado para o ambiente local. Como criar uma regra de client, tá, gente, no Office 365? Regras de acesso, desculpa, Office 365. Vou lá dentro da minha console da DFS, Edit Client Rule, tá? Vou ter as minhas opções, o que eu quero fazer, eu vou mandar criar uma nova regra, e essas regras elas não são tão simples de criar, tá? Elas têm que mexer com expressão regular, etc. Então, são regras mais complexas. Mas existem já templates prontos no TechNet que você pode importar para poder fazer essas regras. Vamos lá. Feito as regras, tá, gente? Você tem que testar para ver se está funcionando realmente no ambiente externo, interno. Você testa porque às vezes você cria a regra, acha que funcionou e realmente ela não funcionou. Tá? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Tá? Você cria a regra, mesmo ela padrão lá, que você pegou no TechNet, às vezes ela pode não funcionar por algum motivo ou outro, ou você errou a expressão regular, etc. E aqui, por último, eu estou finalizando a criação da regra. Então, essa regra aqui, por exemplo, tá, existem, esses 4 exemplos aqui estão no TechNet. Tá? Bloquear todo o acesso externo, exceto ActiveSync, bloquear acesso externo baseado em grupos, tá, do AD, etc. Essas 4 regras existem prontas no TechNet, podem ser utilizadas sem problemas nenhum. E, por último, você faz aí o teste que eu falei. Ele vai te dar uma mensagem falando que você não tem autorização. E você vai ter aí, por último, um erro de acesso falando que você não tem autorização para fazer o logon. Pessoal, obrigado aí pelo tempo, tá? Eu acho que eu espero que eu tenha conseguido passar uma visão legal de ADFS e de Sync Password Synchronization para vocês. Eu vou passar para o Thiago novamente aí para ele poder moderar as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum cenário de projeto que queira perguntar, a gente está aberto aí a responder. Tá? Thiago? Show. Diogo, é o Eduardo. Opa! O Ayrton fez uma pergunta referente à demo que você estava mostrando aí. Se é tudo no mesmo servidor e em um ambiente mais simples, se ele pode ter essas duas partes em somente um servidor.
Então, vamos lá. Na verdade, em um ambiente mais simples, você pode ter sim um ADFS server. Essa demo que eu fiz, ela não é no mesmo servidor, tá? O ADFS proxy fica na DMZ e os servers ficam no ambiente on-premise. Não, se você está fazendo um teste ou um ambiente simples, às vezes você não precisa de proxy, tá? Você pode colocar, você pode fazer um redirecionamento direto do Firewall no seu server. Agora, instalar o proxy e o server no mesmo servidor, você nem consegue. Tá? Não tem, além de você não conseguir, não tem muito sentido, tá? Você poder fazer isso aí. Mas você pode sim, para você poder fazer um teste, você pode instalar o ADFS Server e publicar ele direto para a internet, ou se você quiser testar o proxy, você pode criar um proxy só também, tá? O ambiente que a gente está falando aqui é porque é um ambiente recomendado para empresas, tá? Que você tenha alta disponibilidade. Ok. O Rafael Bernardes falando que ficou bem detalhado. Beleza, legal. Quem quiser saber de cluster também pode perguntar aí pro Rafael. Ele vai saber explicar perfeitamente. É um carioca zoeiro, né? Você. No caso do ambiente local, como fica para os usuários acesso externo, né? No caso de falha do ambiente local. Se o seu ADFS falhar, por exemplo, eu cheguei às 10 horas da manhã na empresa, tá? Autentiquei e meu ADFS está funcionando. Às 10h30 meu ADFS caiu. O meu token de autenticação, que eu já estou autenticado, vale por 12 horas. Então, durante 12 horas eu estou autenticado. O meu administrador tem 12 horas lá para poder resolver o ADFS. Quem chegou depois de 10h30 não autentica mais. Vai ficar com o serviço down. Infelizmente. É isso mesmo que você queria saber ou não? Parece que sim. Parece que sim. O Michel me mandou uma mensagem no chat aqui, Diogo, que ele queria saber se um cenário usando o Windows Azure com AD Premium, como seria o ADFS? O Windows Azure com AD Premium, tá? O ADFS seria feito da mesma forma, tá? Ele consegue conectar lá no seu AD Premium sem problema nenhum. Você consegue fazer isso. Existem artigos que falam exatamente disso, eu posso mandar. Porque o AD Premium é uma função nova do Windows Azure, né? Inclusive ela permite aí o password write back. Lembra que eu falei para vocês que se resetar a senha no Office 365 você pode ter problema? Quando você tem o AD Premium, se você resetar a senha no Office 365, o AD Premium ativa uma função que chama password write back. Se você resetar a senha do usuário, tá? Do Office 365, ele vai pegar essa senha que foi resetada no Office 365 e vai sincronizar com o seu AD. É a única maneira de fazer a sincronização inversa. E além disso, o Azure Premium ele disponibiliza um portal para o usuário que ele mesmo pode entrar nesse portal e ele reseta a sua senha. Tá? Então, o Azure Premium, além da integração com a DFS, ele tem mais essas duas funções. A terceira função é mais estética, que é você customizar a sua página lá no portal.microsoft Online. Show de bola. Ele disse aqui que é isso mesmo que ele precisa fazer. Beleza. E nesse cenário ele teria alta disponibilidade também. Aí você consegue criar o NLB do Azure, tá? Chama Local Network Load Balance através de PowerShell. Show de bola. Também você consegue criar alta disponibilidade de endpoint no Azure. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer tirar mais alguma dúvida? Eu não coloquei os meus dados aí no final.
O Thiago tem todos os dados, se precisarem, vocês podem pegar com ele. Skype é Diogo Ninja. E acho que se você blog tem todos os meus contatos, tá? Então, vai no sobre, tem todos os meus contatos. Show de bola. Tem mais alguns. Aqui. Vai pro Summit? Não, não vou pro Summit, velho. Eu vou trabalhar. Bom, Do PPD, porque esse formato aqui é um formato interno da licença. Aí eu sobre isso pra vocês. Show. Eu vou finalizando a gravação, fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a você pela apresentação, foi um show de bola, bem esclarecedor, referente ao assunto. E pode contar com a gente para os próximos quintas ou próximos eventos aí. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aí, né? Pode falar e agradecer o pessoal também. Tá. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí também, igual o Eduardo já agradeceu, e a você, Thiago, aí, pela oportunidade de palestrar no Quintas de TI, tá? E no próxima sessão eu vou estar como moderador aí, vai ser a sessão de Windows Azure, tá? Vão ser 3 profissionais da MCS também. 3 especialistas lá de Azure. Vale muito. Opa, cortou. Então, beleza. Eu vou sair aqui, porque a gente ainda tem que trabalhar amanhã. Isso aí. Obrigado aí. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, Diogo. Valeu, pessoal. Eu vou parar a gravação, tá? Quem puder responder um pequeno questionário aí para a gente poder melhorar. Esse webcast ele foi realizado pelo WSG, Windows Studio Group, Quintas da TI, e agora a gente conta com o apoio do portal GSTI, ok? Obrigado a todos, continuem na sala.